Oi gente, eu sou a Júlia, eu sou blogueira de viagem e hoje eu vim aqui dar dicas de câmbio para quem vai viajar para o leste europeu. No leste europeu, a maioria dos países não adota o euro como moeda oficial e são os países mais baratos para a gente viajar também por causa disso. Então muitas vezes um roteiro de viagem pelo leste europeu pode incluir vários países com moedas diferentes entre si e você vai ter que trocar dinheiro em cada país diferente. Eu já fiz viagens para o leste europeu 2 vezes. Na primeira vez eu fiz a partir de Berlim, depois fui para Praga, Bratislava, Budapeste e Cracóvia. E na segunda vez eu fiz junto com alguns países daqui do Ocidente, né? E eu fiz Amsterdã, Madrid, Budapeste, Praga, Bruxelas, Paris e Lisboa. Que não faz muito sentido o roteiro, mas era o que fazia mais sentido pelos preços das passagens na época. Se você vai para a Europa, para o leste europeu, é muito provável que você vá passar em algum país que seja a zona do euro primeiro ou em algum momento. E mesmo que não fique dentro da zona do euro, esses países que eu falei, todos eles ficam dentro da União Europeia e do espaço Schengen. Então é livre circulação de pessoas ali, não tem imigração, você só não vai conseguir usar o dinheiro. Na verdade, muitos lugares ainda aceitam o euro, só que eles aceitam numa cotação muito ruim, então você vai perder muito dinheiro se você continuar usando o euro nesses países. O meu conselho, que é o que eu fiz quando eu fiz as minhas viagens, eu troquei todo o meu dinheiro de reais para euros em primeiro lugar e eu fui viajar com euros. E daí nessas cidades eu troquei o dinheiro lá. Tipo, eu troquei de euro para coroas tchecas, para florins húngaros, para os zlotys, que é o da Polônia. Em Bratislava, na Eslováquia, é euro também, e é uma cidade muito barata, inclusive, mesmo sendo euro. Recomendo horrores. E é também um ótimo lugar que você pode parar entre um lugar e outro. Às vezes você pega um roteiro de trem, você pode parar ali para tirar dinheiro, tirar euros. Porque é muito difícil você encontrar lugares que aceitem os seus cartões de crédito para você sacar dinheiro ou aqueles cartões pré-pagos nos outros países. Quando eu fui nessas viagens, eu estava morando em Portugal, então eu tinha um cartão do Banco do Santander de Portugal e eu conseguia sacar em euros em todos esses lugares, né? Nos ATMs, nos caixas eletrônicos, no caso. Se você não tiver acesso a esse recurso, como eu não tenho agora, quando eu for de novo, né? Eu recomendo que você ou faça um cartão pré-pago nessas lojas de câmbio, né? Todas elas têm a opção de você fazer um cartão pré-pago e colocar dinheiro lá dentro e depois sacar nos caixas eletrônicos. Ou criar uma conta TransferWise, que é o que eu tenho. Eu tenho uma conta TransferWise em euro. Eu até vou deixar o link aqui embaixo, porque quem entrar com o meu link tem um descontinho, ganha um bônus de transferência. O TransferWise é um sistema de pagamento internacional, então você consegue enviar dinheiro de qualquer lugar do mundo para qualquer lugar do mundo com as melhores cotações, as melhores taxas. Eu usei muito esse serviço quando eu estava morando em Portugal, porque durante todo o tempo que eu estive em Portugal, eu só trabalhei lá 2 meses, eu acho. Todo o meu trabalho eu trabalhava pro Brasil, ganhava em reais e transferia para lá. Péssimo negócio, inclusive. Mas assim, eu usei muito esse serviço de transferência para conseguir transferir dinheiro e eles têm um serviço de contas também. Funciona tipo uma conta do PicPay, só que daí você consegue escolher a moeda. Então, eu escolhi uma conta em euro, e eu tenho lá a conta em euro, eu posso abrir contas de outras moedas também, e eu vou depositando lá nessa conta e eu consigo sacar nos ATMs fora dentro da Europa. Essa pode ser uma opção bem legal para você também, para não ter que ficar carregando muito dinheiro. Essa eu acho que é a opção mais barata que você vai encontrar para fazer câmbio e pensando em câmbio de reais para euros. Que é a primeira troca que você vai fazer e ali a gente já começa a perder um pouquinho de dinheiro. Porque a partir do momento que você faz câmbio de uma moeda para outra, você vai perder um pouco de dinheiro nas taxas. O primeiro momento é esse, é você trocar de reais para euros. Depois você vai estar carregando euros. A segunda opção mais barata depois do TransferWise para você levar o seu dinheiro seria você levar ele em espécie, né? Em dinheiro de papel. Essa é a forma mais barata de você fazer câmbio, porque quando você faz o câmbio trocando dinheiro de papel por dinheiro de papel, né? Aqui numa agência de câmbio brasileira, no caso, antes de você ir para lá, que você vai trocar reais por euro,
eles vão te dar uma cotação de IOF que é 1,16%, algo assim. É o imposto sobre esse câmbio, que eu não sei exatamente qual é o nome dele, mas enfim, ele é de 1 e pouco por cento. E quando você usa ele no cartão, quando você usa um daqueles cartões pré-pagos, ele cobra 6,38%, se eu não me engano, ou 28%, não sei. Mas é 6 e pouco por cento. Então aqui você já perde um pouco mais de dinheiro se você colocar em cartão pré-pago do que se você levar em espécie. O problema é que você levar muito dinheiro em espécie é perigoso, certo? Por isso que eu recomendo fazer essa conta na nuvem e depois sacar um pouco lá. Daí quando você chega, tipo, antes de ir pra lá, você troca aqui um dinheiro, troca uns 50 euros, 100 euros que seja, leva eles na sua carteira para você chegar do aeroporto até o centro da cidade, pagar um táxi, o que você precisar. E daí chegando lá você vai no ATM e tira um pouco do seu dinheiro e vai tirando aos poucos para você não ter que carregar ele todo. Agora, segundo momento, que é a parte que fica um pouco mais complicada, porque quando você está indo para o leste europeu, são outras moedas, não é o euro. Você vai sair aqui do Brasil com euros. Em cada cidade você vai ter que trocar pela moeda local. Uma dica muito importante é não troque todo o seu dinheiro ao mesmo tempo. Porque essas cidades ali, Budapeste, Praga, Cracóvia, Varsóvia, esses lugares eles são muito mais baratos do que o resto da Europa. E se você está vindo de um outro lugar, é muito comum que você tenha um orçamento na sua cabeça muito maior do que parece, do que você vai gastar ali. Tipo, você vai achar que você precisa de mais dinheiro do que você precisa. E se você trocar, sei lá, 100 euros e depois sobrar 20 euros e você trocar de novo os florins húngaros que você trocou pelos euros, você trocar de volta para euros, você vai perder dinheiro duas vezes, porque todo câmbio tem taxa. Mesmo que não pareça, todo câmbio tem taxa. Quer seja uma taxa fixa, um imposto ou uma porcentagem, sei lá. Mas sempre você vai perder um pouquinho de dinheiro. Outra dica muito importante, nunca troque dinheiro no aeroporto. Só um pouquinho se você precisar, se você for usar um ônibus para sair do aeroporto até o centro da cidade, ou um trem, daí você vai precisar pagar com a moeda local. Mas daí troca tipo 10 euros, que é mais do que o suficiente para você chegar do aeroporto até o centro da cidade e troca o resto no centro da cidade. Nos aeroportos e nas estações de trem, a cotação ela é a pior possível. Você precisa saber quanto que está a cotação de cada uma dessas moedas, é bom que você saiba antes, mais ou menos. Elas costumam ser bem estáveis. Eu tive nesses países em 2 anos diferentes, assim, eu tive em 2017 e tive em 2019. E em 2 anos a cotação não mudou quase nada. Claro, essa é a minha experiência, talvez eu esteja completamente errada, né? Você dá uma pesquisada no Google antes. Mas assim, as coroas tchecas, né, na República Tcheca, 1 euro estava valendo 25 coroas tchecas. Florins húngaros, 1 euro estava valendo 320 florins húngaros, em Budapeste. Os zlotys, que é o da Polônia, eles valiam mais ou menos o mesmo que o real. Só que o custo de vida da cidade onde eu fiquei, que foi Cracóvia, onde tem Auschwitz, né? Ele acabou sendo mais barato do que eu estava acostumada aqui no Brasil. Eu moro em Florianópolis, então aqui é bem caro. E acabou que eu achei barata a cidade. Mas talvez essa não seja uma verdade para quem tá morando no interior. Tá, ó, então, você não vai trocar no aeroporto, você vai chegar com euros na União Europeia, você vai trocar dinheiro no aeroporto só o suficiente para você chegar até o centro da cidade. E você vai saber quanto que tá a cotação, você pesquisa na internet. E você não vai trocar todo o seu dinheiro ao mesmo tempo, você vai trocar de pouco em pouco. Atenção, muitos hotéis nesses países de leste europeu não aceitam pagamento em euro, você precisa pagar na moeda local. Mas alguns restaurantes aceitam pagamento em euro, então se você tiver numa emergência precisar, pergunta que muitas vezes eles aceitam, só que daí a cotação do euro costuma ser mais baixa. Tipo, em Budapeste, os restaurantes eles estavam cobrando 1 euro para 300 florins húngaros. E a cotação na casa de câmbio era 320, então você acabava perdendo esse 20 ali, quando você pagava em euro direto no restaurante em vez de trocar. Então sempre dê preferência para trocar.
Eu vou deixar as casas de câmbio que eu usei em todos os países que eu já fui e que eu confiei, que eu gostei, que eu não fui roubada no caso, no meu mapa mundi aqui embaixo. Eu tenho um mapa mundi do meu Google Maps que ele tem todos os pontos que eu já visitei com as minhas indicações e vídeos que eu já produzi. Então se você quiser acessar ali, tem restaurantes também, indicação de restaurantes. Mas de forma geral, para você entender, você vai ter que olhar a casa de câmbio e entender o que são aqueles números que eles estão colocando. Sempre veja a cotação de euro para a moeda local, quanto está valendo 1 euro naquele dia, e presta atenção naquele valor. Em Praga, principalmente em Praga, tem muitas pegadinhas de turista, de todos os tipos e gêneros. E a pegadinha da casa de câmbio, ela é assim, ó, quase universal. Tem poucas casas de câmbio que você vai conseguir não ser roubado na hora de trocar dinheiro. Por isso eu recomendo muito que você vá nessa que eu coloquei no link no mapa, porque ela realmente é bem justa. É o que eu já vi vários moradores locais indicando, porque eu fiz uma super pesquisa antes de ir pra lá, e é a que vai te dar a melhor cotação. E Praga é uma cidade maravilhosa, então eu acho que você deveria visitar. Mas o que é essa pegadinha que tem? Geralmente eles colocam na casa de câmbio dizendo assim, 1 euro está valendo 25 coroas tchecas, por exemplo. Deixa eu pegar um valor aqui fechado só para eu fazer a conta fácil, tá? 1 euro valendo 25 coroas tchecas. E é isso que você entende, né? Se eu der 1 euro lá, ele vai me dar 25 coroas tchecas. Então você vai entrar na casa de câmbio e daí acontece muitas vezes de você dar tipo 10 euros, que deveriam vir 250 coroas tchecas, e na verdade não vem 250 coroas tchecas, vem 180, e a pessoa já fez a transação, ela te dá o recibo, e se você tipo não contar, enfim, porque quando é um valor assim fechado, 10 euros, 100 euros, você consegue saber exatamente quanto você deveria receber. Mas digamos que você está trocando 18 euros. Você não sabe, na sua cabeça, você não sabe exatamente quanto que ela deveria te dar. Então você vai acabar aceitando e indo embora, e é isso. E quando você vê, tem uma taxa ali embutida que, dizia que 1 euro era 25 coroas tchecas, mas aí tinha uma taxa de serviço, patati patatá, e no fim das contas, fazendo a conta tudo na ponta do lápis, era 18 coroas tchecas por euro. Só que isso está errado, nem todas são assim. Isso é uma forma de embutir uma taxa lá, que eles têm direito de cobrar, tá? Não é ilegal, mas assim, você não está ciente de que aquela taxa está sendo cobrada. E tem casas de câmbio que não cobram aquilo. Então o que eu faço é, em vez de ir lá e olhar a taxa que tá na porta e só dar o meu dinheiro e voltar, até porque nesses momentos a gente costuma estar meio nervoso, né? Um lugar onde você não fala a língua local, às vezes o seu inglês não é muito bom, é muito importante a gente saber pelo menos o mínimo de inglês para viajar. Mas se você não souber, a gente se vira com o Google Tradutor também. É normal que a gente evite falar o máximo possível, mas você precisa decorar isso aqui. Em vez de você chegar com o seu dinheiro, dar o dinheiro e pegar o que voltar e é isso aí, deu, acabou, você vai chegar e você vai dizer, oi moça. Depois eu vou fazer isso em inglês, tá? Oi, moça, eu tenho 100 euros. Quanto que dá se eu trocar por coroas tchecas? E daí ela vai pegar uma calculadora e daí se ela não te disser 2.500 coroas tchecas, você pega e diz obrigada, tchau. Como eu imagino que você não vai trocar 100 euros fechado, que você vai trocar, sei lá, 72 euros, alguma coisa assim. Então você vai olhar para a porta, para a taxa que está na porta, você vai pegar o seu celular e daí você vai fazer 72 vezes 25. Quanto que dá isso? Eu também não sei, mas enfim. Sei lá, 72 vezes 25 deve dar uns 1.700, 1.500, 1.600 coroas tchecas. Vamos fingir que é 1.680 coroas tchecas. Então você vai ter esse número em mente, você vai chegar e você vai dizer, oi moça, eu tenho 72 euros, quanto que dá isso em coroas tchecas? Se ela te disser um número abaixo daquilo que você tinha imaginado, você pega e diz thank you next e vai embora. Thank you next é uma piada, tá? Você só diz thank you e vai embora. Agora em inglês. Hey, excuse me. Ou seja, oi, com licença. I have 100 euros. Ou eu tenho
100 euros. How much will be in Czech crowns? Ou seja, eu tenho 100 euros. Quanto que isso vai dar em coroas tchecas? E daí ela vai pegar a calculadora e ela vai olhar pra sua cara e ela vai dizer o número, ou então ela vai te passar o papel, o que pode ser mais fácil. Se você não entender inglês e os números te confundirem, pede pra ela mostrar o papel e na hora de você falar diz I have e mostra a quantidade de dinheiro que você tem, tipo 50 euros, 100 euros, que daí ela já vai entender. Tô falando ela, mas pode ser um moço também, é que tem mais moças. Daí se ela falar um número decente, você diz ok, I want it. Se ela disser um número muito abaixo do que você pensou, você diz thank you e vai embora, ok? Gostaram da minha aula de inglês? Ela foi incrível, não foi? Em todos os lugares, assim, funciona dessa mesma forma. Você vai ter uma moeda local e você vai trocar de euro para moeda local e o esquema é o mesmo. Eu só falei Praga porque Praga é mais comum de ter pegadinha de turista. Praga é uma cidade super turística, inclusive toma bastante cuidado, não pega táxi lá, pelo amor de Deus, porque eles cobram muito mais caro do que pra gente local. Pega Uber só e toma cuidado com restaurantes em Praga também, porque tem muito de... nas placas de fora eles colocarem um valor e daí você vai lá, entra, pede, come e quando você vê aquele valor ele estava se referindo a um outro prato e na verdade é 3 vezes aquele valor. E Praga é uma cidade barata, então como os turistas vêm de outros lugares e eles têm dinheiro, eles estão acostumados com preços maiores, eles acabam pagando muito mais caro do que eles deveriam pagar e é meio mal assim. Uma refeição barata em Praga pode custar tipo 5 a 8 euros, até 10 no máximo, a refeição ok, uns 10, 11 euros convertendo, né? Até 15 no máximo, passou de 15, ou você tá comendo num lugar muito bom, ou você tá sendo enganado. Essas são as minhas dicas principais para câmbio no leste europeu, eu espero que te ajude a economizar para você poder viajar mais com o mesmo dinheiro que você já tem. Se inscreve aqui no canal para mais dicas, ativa as notificações, dá um like no vídeo que é muito importante para mim e me segue lá no Instagram. Até o próximo vídeo.